Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia. Eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês a respeito dos temas de filosofia, das teorias, das ideias e dos pensamentos que os filósofos desenvolveram no decorrer do tempo. Desde os nossos primeiros encontros virtuais aqui, nós estamos trabalhando o tema da ética na modernidade, da modernidade até a atualidade. Ética, como eu disse para vocês em aulas anteriores, é um dos carros-chefe aí da filosofia, uma das áreas mais importantes da filosofia, que tem um impacto imediato sobre a nossa vida, já que ela fala das ações humanas, das escolhas humanas, da melhor forma de organizar a sociedade, por exemplo, também de direcionar, de guiar a nossa própria vida em direção a um ideal, que muitos filósofos acreditaram ser o ideal, a ideia de bem, e assim por diante. Todos os filósofos no decorrer da história, todos os grandes clássicos se dedicaram de algum modo à investigação, à reflexão sobre os problemas da ética. Apesar disso, a ética também não é uma área muito simples de ser estudada, já que existem muitas teorias e também divergência entre os filósofos, e também uma área assim que nós precisamos ter uma responsabilidade muito grande para entender, para compreender quais são as implicações dos conceitos que os filósofos desenvolveram. Então nós trabalhamos desde o início das nossas aulas alguns conceitos básicos aí da ética, Por exemplo, uma tendência que se iniciou lá no mundo antigo, principalmente com o filósofo Sócrates, que ficou conhecido em alguns casos como intelectualismo moral, ou um tipo de racionalismo também, que seria enfatizar o papel da razão. A razão tem um papel importante para guiar a nossa vida em direção a esse bem, ou em direção à vida ética, à vida moral. Então, por isso o racionalismo, na ética dos antigos, o papel da razão sempre é muito importante para nos indicar o caminho, para uma vida moral. Já essa tendência racionalista atravessa todos os períodos da filosofia antiga, atravessa também a Idade Média, com uma pequena diferença, Na Idade Média nós temos ali o papel do cristianismo também, que é a religião oficial do Ocidente. O cristianismo traz um novo modelo de vida ética, que é a santidade, um exemplo de vida ética, que é a santidade. No entanto, o racionalismo, o papel da razão ainda permanece ali relevante para a vida ética, mesmo dentro do contexto do cristianismo. Com a chegada da Idade Moderna, com a chegada do período moderno, começam a surgir novas discussões a respeito da ética, novas tendências também, e algumas muito importantes, como, por exemplo, a filosofia do Immanuel Kant, um filósofo do iluminismo, um dos grandes filósofos, um dos grandes representantes do iluminismo, que estabeleceu uma ética voltada para o dever e para a lei moral, onde ele desenvolve ali um imperativo categórico. Nós conversamos sobre isso nas aulas anteriores, mas mesmo no caso do Kant, o papel da razão, o papel da racionalidade ainda permanece intacto ali para definir os caminhos da nossa vida moral. Depois conversamos um pouco também sobre o utilitarismo, o cálculo ético, O utilitarismo como um princípio que visa maximizar os benefícios das nossas ações e minimizar também aí os malefícios, E esse cálculo ético, obviamente, levaria em consideração também aspectos racionais. No entanto, o próprio utilitarismo, como eu disse para vocês em aulas anteriores, foi aí alvo de muitas críticas, porque ele precisava incorporar determinadas contradições, determinados problemas que seriam de difícil resolução no contexto do utilitarismo. Depois, já com a passagem do século XIX para o século XX, a chegada da filosofia, da época contemporânea, nós temos ali nesse período de transição uma grande crise dentro da história da filosofia, uma grande crise do racionalismo, Muitos filósofos ali daquele período começam a questionar o papel, se a razão tem de fato esse papel tão importante como os filósofos sempre acreditaram desde o Sócrates. Então começam a surgir novas tendências, como por exemplo uma espécie de antirracionalismo,
de filósofos que preferiram enfatizar os aspectos não racionais da existência humana, né, e os impulsos vitais, por exemplo, né, e os desejos, né, o instinto humano de sobrevivência. Eles preferem enfatizar esse aspecto não racional e muitas vezes localizando, né, nos sentimentos e não na razão, mas localizando no sentimento o fundamento da moralidade. Então, por que as pessoas agem corretamente? Porque elas entendem de forma racional que o correto é o que se deve fazer, ou não, ou elas agem corretamente porque elas sentem compaixão pelas pessoas, ou, né, o seu sentimento mostra os caminhos das ações morais. Então essa nova tendência ali, né, num período de transição, começa a trazer à tona a filosofia de alguns pensadores muito importantes, como o filósofo Friedrich Nietzsche. Isso, Nietzsche propõe uma transvaloração, ele é um grande crítico, como nós conversamos em outras aulas, né? Um grande crítico da tradição racionalista da filosofia e também da tradição cristã. E ele propõe, então, uma transvaloração, uma inversão desses valores, né, cristãos e também desses valores racionalistas na filosofia, inverter esses valores, uma transvaloração, como ele chama, né, para tentar estabelecer aí um novo caminho para o ser humano, que o ser humano ele entende que é como se fosse uma linha, né, uma corda entre o animal e um homem superior, né? Superior no sentido de psicologicamente, moralmente, fisicamente, né? Superior em relação a esse homem que é dominado pelos valores da filosofia racionalista e também dominado pelos valores do cristianismo, que para o Nietzsche era um homem fraco, né? Nós deveríamos então enfatizar esses aspectos não racionais para trazer à tona aquilo que torna o homem saudável, forte, né, que são os impulsos vitais. A relação do pensamento do Nietzsche com a biologia é muito forte, também vale a pena ser investigada e assim por diante. Nós conversamos um pouco também sobre o filósofo Jean-Paul Sartre, né, que é um filósofo que vem depois do Nietzsche, que estabelece estabelece um movimento muito importante, de grande influência também no mundo contemporâneo, que é o existencialismo. O existencialismo, né, do Sartre é aquele que diz que antes de ter uma essência humana, uma natureza humana, antes disso a gente existe, né, existe aqui nesse mundo com todas as questões que ele nos impõe. Então o existencialismo é para o Sartre um humanismo, já que coloca o ser humano no centro das nossas preocupações, no centro da nossa reflexão. E ele prega o existencialismo, que a existência precede a essência, né? A existência vem antes da essência. Nós estamos livres, condenados à liberdade, segundo Sartre, para construir a nossa essência a partir das nossas escolhas, né? A partir das nossas escolhas, e principalmente lembrando que a escolha é livre, mas ela impõe uma grande responsabilidade tanto para o indivíduo quanto para a humanidade. Essas são tendências aí, então, da filosofia contemporânea, da ética moderna e da passagem para a reflexão contemporânea. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre uma filósofa francesa, né, chama Simone de Beauvoir, tá, que também é uma filósofa que tem uma relação muito forte com o existencialismo, então ela parte dessas premissas do existencialismo, né? Mas ela refletiu criticamente a respeito do papel desempenhado pela mulher na sociedade europeia do século XX. Defendeu, por exemplo, a independência da mulher, né? E a afirmação da intelectualidade das mulheres, e recusou-se a seguir os padrões impostos às mulheres naquele tempo, né? Principalmente numa das obras mais importantes da Simone de Beauvoir, chamada O Segundo Sexo, né, que passa a ser considerado um marco do movimento feminista também. Né? A filósofa afirmava que a construção de uma identidade feminina não era uma questão de aprendizagem ou assimilação dos padrões, mas de uma escolha livre, né, das próprias mulheres a respeito das suas ações. Né? Então ela associava a construção, né, de uma identidade feminina à liberdade que as mulheres têm, né, afirmando que elas apenas poderiam
essa identidade apenas poderia ser construída por intermédio de escolhas livremente realizadas pelas mulheres, né? Para fundamentar essa construção, então, do feminismo, ela recorria ao mesmo princípio do existencialismo. A nossa essência está por vir, está para ser construída a partir das nossas escolhas livres e responsáveis. E nisso ela se torna, então, um marco, como eu disse, do pensamento do feminismo existencialista. A Simone de Beauvoir teve uma grande influência na forma como, né, as mulheres começaram a lutar pelos seus espaços, né, lutar pelos seus direitos e também, principalmente, pelo direito de escolherem livremente construir o sentido da sua própria existência. A Simone de Beauvoir é uma autora polêmica, né, trata de um tema delicado, difícil, principalmente porque ainda existe muita resistência na nossa sociedade a enxergar o papel da mulher. Então ela traz à tona essa fragilidade da sociedade contemporânea em relação ao papel que as mulheres desempenham na história da cultura e também, né, na história da própria humanidade. Lá na página 15 do seu material didático, então eu vou indicar para você, ali tem a página 16, desculpe, na página 16, você vai ter um trecho do livro O Segundo Sexo e algumas atividades para realizar, e a partir da leitura desse trecho do livro da Simone de Beauvoir, você vai conseguir compreender um pouco melhor sobre o que ela queria dizer, né? Que a mulher, a fêmea humana, né? Ela nasce fêmea, mas a mulher é um conceito que ela é construído a partir das escolhas livres e responsáveis das próprias mulheres, né? Então, quando a Simone de Beauvoir diz isso, né, que a fêmea humana não nasce exatamente mulher, mulher é um contexto social, um conceito social que é construído socialmente, né, historicamente também, ela está nos mostrando que a mulher acaba desempenhando diferentes papéis em diferentes sociedades, né, o que mostra que esse conceito, essa ideia de mulher não é previamente existente como acreditavam os filósofos essencialistas, né, que acreditavam que a nossa essência está dada e determinada. Os existencialistas, pelo contrário, acreditam que não, que a única coisa que é dada é a nossa existência, né, e que nós, então, a partir de escolhas livres e responsáveis, devemos construir o sentido da nossa própria existência e, portanto, no pensamento da Simone de Beauvoir, as mulheres livremente deveriam escolher, né, com liberdade, com responsabilidade, a construção do sentido da sua própria existência. Esse é um pensamento, como eu disse, que tem grande influência no século XX, já que é o século em que os movimentos feministas ganharam cada vez mais espaço, né, e se expressaram pelo mundo afora. Então a Simone de Beauvoir, uma filósofa aí existencialista, representante do feminino, muito importante também para pensar a ética no mundo contemporâneo. Depois da Simone de Beauvoir, nós vamos lá na página 16, né, do seu material didático, do volume 6, falar um pouco sobre um outro filósofo, também muito importante, também de grande influência, um dos maiores filósofos do século XX, que é o Martin Heidegger. Isso mesmo, um filósofo alemão, né, que tem ali uma obra muito influente também, frequentemente designada como existencialista, né, ou mesmo como um pensamento ligado à fenomenologia, tá, que é uma outra área da filosofia. No entanto, o próprio Heidegger, né, não concordava muito que o seu pensamento fosse chamado de existencialista ou de fenomenológico. O que o Heidegger faz, então, é empreender uma analítica existencial, ou seja, uma investigação rigorosa, né, em busca da compreensão do significado da existência humana. O Heidegger não usava a palavra homem ou ser humano, poucas vezes, né, usou essa palavra nas suas obras. Ele preferia o termo alemão Dasein, né, uma palavra de difícil tradução, que pode ser encontrada nas obras do Heidegger. Quando elas foram traduzidas para o português, você vai encontrar essa palavra Dasein no original alemão, né, ou muitas vezes traduzida para um termo ser aí, é o ser que está aí no mundo, né, que foi jogado na existência e existe simplesmente, né? O Dasein, então, é aquele que
aparece, é aquele que existe, e nesse existir é que residem as possibilidades do ser, as possibilidades de escolha, né? Segundo Heidegger, a nossa existência é marcada por duas características fundamentais. Primeiro, nós somos seres finitos, a nossa vida tem um tempo limitado, não estaremos aqui nessa vida para sempre. Nós, então, somos seres destinados à morte, segundo Heidegger, né? E a segunda, então, no horizonte do tempo, nós somos finitos e destinados a desaparecer, destinados à morte. Somos seres para a morte, como diz o Heidegger. Mas no horizonte do ser, nós temos infinitas possibilidades de escolha e também de projetar a nossa própria existência, dar um sentido para a nossa própria existência, né? O Heidegger, então, acredita que o ser aí, o Dasein, não pode ser objetivado, ele não pode ser visto como um objeto, como um instrumento. Ou o ser humano, esse ser aí, né, não pode ser tratado como um objeto, como uma coisa, pois ele é o único ser, né, capaz de compreender a sua existência como algo que deve se ocupar e cuidar. Né? Para o Heidegger também é importante essa ideia de cuidado. O Dasein, o ser aí, é alguém que cuida da sua existência com responsabilidade. Né? O Dasein, então, é uma espécie de abertura para as possibilidades de escolha, de construção do sentido também da nossa existência. O Heidegger é considerado um dos maiores pensadores do século XX, tá? E a sua obra exerceu influência sobre filósofos contemporâneos, como o próprio Jean-Paul Sartre, a Hannah Arendt, que nós vamos falar dela na próxima aula, né? E a sua biografia, a biografia do Heidegger era um tanto polêmica, a vida do Heidegger é um tanto curiosa, um tanto polêmica. O Heidegger passou quase toda a sua vida numa cabana, né, aos pés da Floresta Negra, uma floresta que existe na Alemanha, né, na cidade de Freiburg. Tá? Ali ele morou nessa cabana simples e passava os dias entre cuidar dos afazeres de casa, contemplar a bela paisagem que ele tinha diante da casa, né, ou mesmo refletindo filosoficamente sobre a existência, ou às vezes se encontrando ali com os camponeses numa taverna que existia próximo da casa do Heidegger. Além disso, o Heidegger também teve um caso bastante polêmico na sua biografia, né, que até os dias de hoje gera muita controvérsia, que é ele foi filiado ao Partido Nazista, né, o Heidegger foi filiado ao Partido Nazista, sendo nomeado reitor da Universidade de Freiburg durante a ascensão de Hitler, né, ao poder. Então, o Heidegger também teve ali um papel dentro do nazismo e é frequentemente lembrado, né, sua biografia é frequentemente lembrada por esse detalhe. Né? Então, esses são os grandes movimentos, dois dos grandes pensadores da contemporaneidade, né, a Simone de Beauvoir e o Martin Heidegger, tá? Ambos com perspectivas existencialistas, embora o próprio Heidegger não aceite esse termo, né? Mas que dão ali um panorama de como que os filósofos contemporâneos pensam sobre os problemas da ética, os problemas da existência e do significado da existência, que é o ponto mais importante. Então eu vou indicar para você entender um pouco mais sobre esse filósofo, Martin Heidegger, a página 17 do seu material didático. Você vai encontrar também um trecho de um texto do Heidegger chamado Serenidade. Ali você vai encontrar um pouco mais, vai compreender um pouco mais profundamente o que esse filósofo pensava sobre a existência. E logo na sequência do texto tem algumas atividades para você realizar. Vou indicar também, agora que nós já conseguimos percorrer um longo percurso aí dentro da ética na modernidade, falamos de todos esses autores, todas essas tendências, eu vou indicar para você então o livro de atividades, né, que você vai encontrar ali muitos exercícios, atividades, questões de vestibular, questões de Enem, enfim, que vai te ajudar a compreender e refletir sobre esses temas. Então pegue o livro de atividades e realize as atividades que vão da página 4 até a página 9. Na aula seguinte, na nossa próxima aula, nós vamos debater e conversar um pouco sobre essas questões também, ok? Por hora é isso, bons estudos, né? E lembre-se, sempre que você terminar de ler um texto ou realizar suas atividades, converse com alguém, dialogue, né? Compartilhe com alguém aquilo que você descobriu, aquilo que você pensa, porque o diálogo ajuda a gente a compreender um pouco mais os conteúdos de filosofia e também, consequentemente, né, também compreender um pouco mais o mundo que nós vivemos e também o nosso papel nele. Até a próxima aula. Tchau, tchau e bons estudos.